Então vamos começar com esse resultado conhecido como teorema do virial. Em várias situações, pode ser possível, embora nós não conheçamos em detalhes o movimento de um sistema mecânico, pode ser possível estabelecer relações entre valores médios no tempo de grandezas dinâmicas associadas ao sistema. Isso é particularmente útil no caso de sistemas periódicos. Então, o sistema pode ser um sistema periódico complicado, mas pode ser possível relacionar valores médios no tempo de grandezas dinâmicas associadas ao sistema. E, dessa maneira, nós podemos obter algumas informações sobre o sistema sem necessariamente termos resolvido completamente as equações de movimento do sistema. O teorema do virial é um resultado desse gênero, que relaciona, sob certas circunstâncias, que nós vamos especificar aqui, os valores médios de grandezas mecânicas importantes, ou grandezas dinâmicas importantes associadas ao sistema mecânico. O teorema do virial, então, fala alguma coisa a respeito de médias. Então vamos começar definindo genericamente o que se entende por média de uma função do tempo. Então suponha que se tem uma função real, o valor médio dessa função f, que nós vamos simbolizar desta forma, é por definição este limite aqui, sempre que o limite existe, evidentemente. Então, se este limite existe, ele define o valor médio desta função do tempo f. Tá bom? Por exemplo, se f for periódica com um período que vamos chamar de tal, se a função f é integrável num período, não é difícil mostrar que este limite aqui é exatamente a mesma coisa que isto aqui, que é o valor médio da função num período. Tá bom? Essa definição de valor médio, né? Bom, vamos olhar para esta aqui, né? No caso de função periódica. A interpretação geométrica disso aqui é muito simples. Imagine uma função f. Suponha que essa função seja periódica. Então, vamos considerar um intervalo de 0 até o período dessa função. Suponha que ela faça alguma coisa aqui, depois ela tem que retornar a esse valor, e depois esse gráfico se repete, tá? O que esse valor médio representa geometricamente é simplesmente o seguinte. Essa integral, geometricamente, corresponde à área sobre a curva. Tal é esse comprimento aqui no eixo das abscissas. Então, se nós multiplicarmos tal por f, o resultado é igual à área sobre a curva. Isto quer dizer que o valor médio da função é um certo valor aqui, tal que a área sob este retângulo é exatamente igual à área sob a curva, sob o gráfico da função f. Tá? Então, este é o significado geométrico de valor médio. Se
a função fosse constante nesse intervalo e o valor constante da função fosse esse valor médio, então a área sob o gráfico dessa função constante seria a mesma que a área sob o gráfico da função f de t. Vamos considerar um sistema mecânico com n graus de liberdade. Na formulação hamiltoniana da mecânica, como nós já vimos, nós usamos como variáveis Qp, as coordenadas e os momentos conjugados. Esse conjunto de variáveis costuma ser chamado de variáveis canônicas. Tá bom? A coleção dos Qs e Ps, as coordenadas generalizadas Q1, Qn e os momentos conjugados P1, Pn formam um conjunto de 2n variáveis que costumam ser chamadas de variáveis canônicas. E as equações de movimento são obtidas a partir da função hamiltoniana associada a esse sistema mecânico. Ok? Então nós vamos considerar a seguinte quantidade. Esta quantidade aqui, definida por esta soma multiplicada por menos 1, é análoga à soma de RK escalar FK para um sistema de partículas. Porque, ó, vejam, como a hamiltoniana tipicamente é T mais V, e T só depende dos P's, e V só depende dos Q's, menos derivada de H em relação a um QI é a mesma coisa, para uma hamiltoniana desse tipo, que menos derrom de V derrom de QI. Tá? Que tem a pinta de uma componente de menos gradiente de V, uma componente da força. Então aqui nós multiplicamos cada coordenada por menos derrom de H derrom de QI, que é análoga à componente generalizada número I da força. Então essa quantidade é análoga a essa aqui, ok? Tem a mesma estrutura. O vetor posição de cada partícula multiplicado escalarmente pelo vetor força associado a cada partícula. E esta quantidade aqui para um sistema com N maiúsculo partículas. Não confundir com esse N minúsculo, que é o número de graus de liberdade do sistema. Se o sistema tiver N partículas e não houver vínculo nenhum, esse N minúsculo é igual a 3N maiúsculo. Porque cada partícula precisa de 3 coordenadas cartesianas para a especificação da sua posição no espaço. Tá certo? E esta quantidade aqui, aí varia de autor para autor. O valor médio dessa quantidade, não importa. Esta quantidade ou alguma coisa relacionada a ela é conhecida como virial de Clausius. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? Clausius deu importantes contribuições à termodinâmica. E essa quantidade aqui, e a teoria cinética dos gases, essa quantidade foi introduzida por Clausius na teoria cinética dos gases e foi chamada de virial. Essa palavra aqui é derivada de uma palavra em latim chamada vis, que significa força. A força aparece aqui, tá? Então essa palavra é derivada da palavra latina que significa força. O que o teorema do virial diz é o seguinte: sob certas condições que nós vamos especificar, o valor médio desta quantidade pode ser relacionado com o valor médio de uma outra quantidade dinâmica associada ao sistema. Então nós vamos enunciar o teorema de modo geral,
Depois vamos ver algumas aplicações em casos específicos, tá bom?